Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a sarça ardente e o encontro com... Meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, ajude-nos a promover o reino de Deus neste canal. Seja um cooperador, né, desta obra, né, a obra da evangelização, levar o conhecimento de Deus às pessoas. A partir do momento que você se inscreve, você já está colaborando, você já está cooperando. E o nome de Jesus sempre será glorificado em nossas vidas. Desta feita nós vamos compartilhar com todos mais uma porção da Palavra de Deus, a lição de número 11 do terceiro trimestre de 2020, que tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a Palavra de Deus ao povo. Esta é a nossa lição de número 11. Oxalá que, se as pessoas buscassem o conhecimento de Deus por intermédio de sua palavra, certamente nós viveríamos em uma outra dimensão no que diz respeito à vida espiritual. Mas sabemos que muitos não dão crédito à palavra de Deus, né, quando a própria ciência já começa a respirar ares, né, e mostrar verdades, né, que estão escritas e que hoje são reveladas, são manifestas por intermédio da arqueologia, que de fato esta é a palavra de Deus. Palavra que traz vida e consolo ao coração dos homens. Não trata-se de um livro sagrado de uma outra religião, não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz o conhecimento de Deus às pessoas. Tá? Então, venha conosco neste momento, mergulhar neste oceano do conhecimento, se aprofundar mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. O texto áudio diz assim: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus, a escritura aos Hebreus, capítulo 6, verso 5, parte A. Verdade prática. A palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Você pode ler qualquer um outro livro, né, secular, você não vai ter a mesma sensação que você tem lendo, estudando, aprendendo a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz. Nunca você faz uma mesma leitura e tem a mesma interpretação. Por quê? Porque ela se renova cada dia, ela é viva. Este é o diferencial da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para os demais livros que circulam na história da humanidade. E para se ter noção, é o livro mais vendido no mundo. Se você ainda não tem um exemplar na sua estante de livros, você não se demore em adquirir um exemplar da Bíblia Sagrada para conhecer a Deus, a sua obra manifesta aos homens. Na leitura diária, segunda-feira, 2 Pedro 1, 16 ao 21, a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é inspirada. Não é uma obra morta, não é ficção, não é invenção de homens. Ela é inspirada por Deus e manifesta aos homens a sua vontade. Ainda 1 Reis 8, 54 a 61, a palavra é digna de confiança. Depois, Números 23, 18 a 23, Deus confirma a sua palavra, porque no decorrer do tempo e dos anos, todas as profecias se cumpriram e se cumprem até os nossos dias.
Então, ela é digna de confiança, Deus confirma a sua palavra, ou seja, ele faz prevalecer a sua vontade. Salmos 119, 27 ao 104, a palavra de Deus deve ser lembrada, não pode ser um livro esquecido na estante. Você precisa sempre buscar ler, buscar o conhecimento, buscar se inteirar desta palavra. Segundo os Coríntios 9, do 9 ao 15, a palavra deve ser semeada, por isso que a igreja tem uma missão tão importante, né, de anunciar o evangelho, de revelar a vontade de Deus aos homens. Esse é o papel da igreja e de você, cristão que deve fazer isto. Depois, Efésios 6,17, a palavra é a base da nossa vida. Se você tiver a palavra de Deus como base de sustentação da sua vida, eu posso te garantir, a sua vida não é mais a mesma, ela não pode ser uma vida medíocre, né? Uma vida de desespero, uma vida de engano, uma vida sem sentido. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus e busca praticar a sua vontade, busca entender essa revelação, você vive uma nova situação, um novo tempo em sua vida, porque a palavra de Deus, ela promove isso na vida das pessoas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Esdras, capítulo 8, versos 1 ao 12, que diz assim o primeiro verso: Estes, pois, são os chefes de seus pais com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia, do reino do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Ratus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paat-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filhos de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 280 homens. Verso 10, e dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Verso 11, e dos filhos de Zebai, Zacarias, o filho de Zebai, e com ele 28 homens. Verso 12 e último, e dos filhos de Azigabe, Joanã, o filho de Racatã, e com ele 110 homens, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Então nós temos aqui uma prévia das pessoas que subiram a Jerusalém, né? Ou que desceram a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus ao povo, dado o fato de que o povo passara 70 anos cativos em Babilônia. Muitos deles já tinham esquecido até as suas raízes, a origem de suas próprias famílias. Então, estes homens foram escolhidos certamente, né, ou sem nenhuma dúvida, por Deus, para trazer à luz do entendimento do povo a sua origem e os propósitos de Deus para a sua vida. Objetivo geral: mostrar a eficácia da palavra de Deus. Esta lição ela tem por objetivo mostrar a eficácia da palavra de Deus. Os objetivos específicos: no tópico 1, vamos discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Tópico 2, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. No tópico 3, vamos asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo, por isso que a escola bíblica dominical e os cultos de doutrinas e ensinamento são tão importantes para a igreja. E lamentamos, infelizmente, são poucos os que frequentam esses cultos. Mas quando se fala em louvorzão, o estádio fica lotado. Mas para a palavra de Deus, são poucos que têm
interesse de fato. Tópico 4. Vamos elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, das juntas e de medulas, e está apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso que eu preciso amar a palavra de Deus. Eu preciso me entregar à palavra de Deus. Porque ela tem este poder restaurador, este poder que vai no âmago da alma, vai aonde palavras humanas não podem ir. A palavra de Deus vai e cumpre o seu desígnio. Hebreus capítulo 4, verso 12. Introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. E é óbvio que dentro desse contexto há toda uma preocupação política, né, por parte de Artaxerxes, não temos nenhuma dúvida disso, mas por outro lado, olhando do prisma espiritual, Deus se preocupa com que o seu povo não esqueçam os seus conselhos e os seus mandamentos. Tá? Quando se tem uma visão horizontal do fato, nós podemos enxergar a preocupação de Artaxerxes com este povo. Né? Preocupação política. Né? Mas, por outro prisma, nós enxergamos a ação maravilhosa do Espírito Santo se preocupando com a vida e a conduta espiritual do povo. Tá? Tópico 1. Artaxerxes envia Esdras. Subtópico 1. Os judeus sob o domínio dos persas, quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios. Os babilônios eram um pouco mais rígidos, né? mais, digamos assim, mais vorazes, né? Na sua conduta para com o povo. E eles perceberam essa brandura por parte dos persas. Né? Por isso que houve até, inclusive, essa predisposição, né, do monarca persa de mandar o povo de volta para a sua terra. E é óbvio que em todas essas coisas a mão de Deus está operando incessantemente para fazer cumprir e prevalecer as palavras que foram ditas pelos profetas. Tá? Foram ditas pelos profetas. Subtópico 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de que inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras 7 e 14. Quando verdadeiramente você conhece a Deus e tem domínio, né, da sua palavra, é por isso que é tão importante o obreiro, principalmente, manejar bem a palavra de Deus com conhecimento, com discernimento, né? Ele é destacado no meio do povo, ele é destacado diante dos reis, dos governadores, dos prefeitos. Né? E é nesse aspecto que se conhece de fato a árvore, pelos frutos que ela dá. E tem muitos que dizem que são e na verdade não são. Tem muitos que querem ser, mas não é querer ser apenas, né? Eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. Tem um chamado, de fato. O Senhor me elegeu, me escolheu para essa situação. Tudo isso envolve este campo espiritual da igreja. Subtópico 3.
a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou. Primeiro, letra A. Qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso é um edito do rei da Pérsia, né? Verso 12. Letra B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntárias do povo. Verso 15. Até aqui nós vemos a mão de Deus estendida, usando um rei ímpio, né, para fazer prevalecer a sua vontade. Letra C. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Esdras, versículo 19. Lembra dos vasos sagrados que foram levados por Nabucodonosor quando da investida contra Jerusalém? Eles agora estavam autorizados a serem restituídos para o seu lugar de origem, porque eles eram sagrados e consagrados ao Senhor, a obra de Deus. Letra D. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Olha a mão de Deus aí estendida. Letra E. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos, rendas. Versículo 14. Letra F. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Verso 25. Esdras foi incumbido disso também, de fazer essa pré-seleção, e lógico que isso tudo conforme a orientação e a vontade de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Versos 27 e 28. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. E isto fica muito claro para Esdras, e é justamente isso que ele vai fazer. É por isso que nós, obreiros do Senhor, pastores que estão à frente de trabalhos, tem uma responsabilidade tão grande de ensinar os preceitos e os conselhos de Deus à igreja, porque do contrário o povo fracassa, o povo morre, o povo se desvia do caminho da verdade, se nós não estivermos aptos e habilidade para ensinar. Tópico 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico do tópico 2. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, uma grande comitiva, como vimos lá na leitura em classe. Alguns eminentes líderes do povo, Esdras 8 e 2, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem. Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Olha que coisa mais interessante, que eu abro um parágrafo aqui. O rei ofereceu uma escolta. Deixa eu chegar mais perto de você. O rei ofereceu uma escolta para escoltar este povo até Jerusalém. Mas o homem de Deus, ele confia em Deus. Se Deus está nesse negócio, se Deus ele tem propósito nisso, Deus ele vai estar conosco e nos guardar até o fim. Foi esse o pensamento de Esdras. E ele recusou a oferta da escolta. Não precisa, senhor rei. Deus está conosco, Deus está neste negócio e nada há de acontecer conosco até que a obra de Deus se cumpra. Isto é confiar em Deus. Isto é confiança em Deus, não em escolta armada, porque Deus não precisa destas coisas. Questão de fé, né? Questão de fé. Não vamos generalizar aqui, mas é uma questão de fé. Simples assim. Assim sendo,
Jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. Olha o segredo. Jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem e nada de mal ou de ruim lhe sucedesse durante a viagem pelo caminho. Esdras 8:21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras 8:35. E óbvio, agora, chegando em Jerusalém, a primeira coisa que vamos fazer é oferecer um culto de gratidão, de louvor, de adoração, com holocaustos, com sacrifícios, para dizer obrigado, Senhor, por ter nos trazido em paz. E é isso que Esdras faz. Essa é a sua atitude. Subtópico 2. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Há um parêntese a ser aberto aqui também, porque tanto Neemias quanto Esdras são homens de Deus. Pensa comigo aqui, naquele obreiro novo que chegou lá na tua congregação e ao invés de você se aliar a ele, você começa a lutar para derrubá-lo. Sabe aquele obreiro novo que Deus mandou lá na tua congregação e você, ao invés de se aliar a ele para fazer a obra de Deus prosperar e multiplicar, você tentou derrubá-lo? Tentou puxar-lhe o tapete? Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. Sabe por quê? Porque esta obra é de Deus, não é do homem. Estas lições, estas narrativas, elas não servem apenas para enfeitar as páginas da Bíblia. Elas são lições de vida e que precisamos contextualizar com a vida espiritual da igreja. Pensa nisso, crente. Pensa nisso. Obreiro, pastor, evangelista, presbítero. Esta obra é de Deus. Então Neemias, quando encontra Esdras, ele se alegra, ele fica maravilhado. Ele encontra mais força e coragem para fazer a vontade de Deus, juntamente com este homem que Deus levantara para ensinar o seu povo. Isso é para se meditar. Isso é para se meditar. Pode ser que alguns estejam dando glória a Deus, agradecido pelo obreiro que seja, mas talvez outros estejam cabisbaixo e pensando no seu fracasso diante de uma atitude como esta. É para se refletir mesmo. Subtópico 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. Levítico 23, 34 a 35. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Esse era um costume que eles tinham, né? Era uma festa que agora está sendo restaurada. Então Esdras faz essa convocação. Neemias também, juntamente com ele, né? Está lá em Neemias capítulo 8, verso 1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Parece que eu estou vendo aquela cena, né? As pessoas caminhando para o local do encontro, ainda muito madrugadinha, ao romper da alva, né? Quem sabe o orvalho do campo ainda dava aquela sensação de friozinho, mas o povo obediente à palavra de Deus e à convocação se dirigiram para o lugar onde iriam outra vez restaurar todos aqueles cerimoniais que eles sabiam que era agradável a Deus. Levítico 23, 34, 35, eles faziam isso e agora está sendo restaurado. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé ao lado de Esdras,
Havia um grupo de 13 auxiliares, Neemias 8:4. Ainda cooperava um grupo de levitas e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus, 8:8 de Neemias. Subtópico 4. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Por que será, hein? Vamos abrir um parêntese aqui. Por que o choro? Por que a lamentação? Será que é um reconhecimento dos seus pecados? Será que é um reconhecimento da lei de Deus e de que eu estou fazendo tudo ao contrário da lei de Deus? Olha, queridos, olha, meus amigos, meus irmãos, isso é uma palavra fiel e verdadeira e ela precisa ser compreendida, ela precisa ser exaltada, enaltecida. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, me arrepender dos meus fracassos, quando todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus. Por quê? Porque ninguém está isento. Todos nós temos fraquezas e falhas, mas parece que a sensação que nós temos hoje é quando que se está ministrando a palavra de Deus, as pessoas estão rindo, estão conversando com o outro, estão tratando de negócios, quando na verdade nós precisávamos lamentar as nossas misérias, os nossos fracassos e dar ouvidos à palavra de Deus. É isso que ocorre aqui neste evento. Tá? Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor. Não, vocês não precisam chorar mais, vocês não precisam lamentar-se mais as suas misérias, não façam isso. Agora vocês precisam se alegrar, porque Deus está restaurando o seu povo. Olha lá a palavra do homem de Deus. Olha a palavra do homem de Deus. Exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não se alegra com o nosso fracasso. Deus não se alegra com a nossa postura de fracassado, não. Ele se alegra com a nossa força. Neemias 8:10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Neemias 8:12. Então, observe, meus irmãos, que diferença, né? Há num coração contrito, num coração quebrantado. O povo, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, eles começaram a chorar, a lamentar-se, a quebrantar o coração, porque eles entendiam que até aquele dia eles estavam fora da palavra de Deus. Mas o importante agora é retomar essa nova situação. O importante agora é se arrepender e seguir em frente, alegres e agradecidos. Por quê? Porque Deus lhes dera uma nova oportunidade. Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Então observe que o que traz o despertamento espiritual para a igreja? É o louvorzão? É o coral? É a orquestra cantando? É um grupo de jovens cantando? Não, nunca foi. O que traz o despertamento espiritual para a igreja é o ensinamento da palavra de Deus, quando a igreja compreende a vontade de Deus e quebranta-se o coração, e arrepende-se dos seus fracassos, das suas misérias. Aí o avivamento, o despertamento espiritual vem na vida daqueles que assim o fazem. Porque Esdras foi designado a ensinar a palavra de Deus ao povo, é importante observar que foram 70 anos no cativeiro em Babilônia, e certamente muitos dos que voltaram faziam parte de uma geração que não viveram nem experimentaram os dias de glória do passado, quando ainda havia temor e outros já haviam se acostumado com o estilo de vida em meio ao paganismo. Observe que, nesse contexto, nas entrelinhas do discurso, é possível perceber que muitos deles nem se lembravam mais dos cerimoniais. Muitos deles haviam se acostumado
Porque tem pessoas que se acostumam com o mundo. A coisa mais triste na vida do cristão, do homem e da mulher de Deus, é ele se acostumar com o pecado. Fica difícil para ele se converter. Fica difícil para ele se arrepender. Por quê? Porque ele se acostuma com o pecado. Muitos destes já haviam se acostumado com o pecado. Quando se deparam-se com a palavra de Deus, eles reconhecem as suas misérias. E aí, ao choro, ao pranto, ao lamento, ao despertamento espiritual. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Primeiro subtópico. Deus ordenou que sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. 7 em 7 anos, eles formavam uma grande cruzada, convocava-se todo o povo para ensinar, para mostrar o caminho, mostrar a direção, para recobrar os ensinamentos e os conselhos de Deus. Deuteronômio capítulo 31, versos 9 ao 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, Atos 15, 21, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. A cada terça-feira, culto de ensinamento, a cada quarta-feira, talvez, culto de ensinamento, a cada sexta-feira, no culto de ensinamento, é outra vez revelado, mostrado para a igreja a vontade de Deus, o desejo de Deus. Compreenda isso. Não é o dia, não é o dia de sábado. É o ensinamento da palavra que deve ser colocado em evidência nesse contexto da palavra. Subtópico 2. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Mateus 28, do 19 ao 20. Subtópico 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Segundo Timóteo 2 e 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 7. O que nós aprendemos com isso, e precisamos abrir um parêntese aqui, é que aqueles que estão à frente do trabalho, aqueles que estão à frente do rebanho de Deus, eles precisam se dedicar à palavra de Deus, para ter o discernimento pelo Espírito Santo para ensinar e aconselhar o povo. É por isso que a leitura é tão importante. A leitura da Bíblia, a leitura de bons livros, a leitura de livros que tratam desses assuntos. Existem autores maravilhosos que trazem um entendimento tão rico para a nossa compreensão da palavra de Deus e do Evangelho. E eu, que sou ensinador, estou à frente do rebanho de Deus, eu preciso me dedicar a estas leituras, né? Importante fazer esse parêntese aqui. A palavra de Deus deve ser ensinada porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Aí, retomando aqui o subtópico 2, olha o que Jesus vai dizer. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinha mandado. Lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, né? Ensinai, ide mostrai. Então, é o papel da igreja ensinar. É o papel do discípulo ensinar a outros os preceitos e os conselhos de Deus. Tópico 4. Resultados do ensino da palavra de Deus. Subtópico 1. O ensino da palavra gera temor a Deus. Letra A. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio 8 e 6.
Letra B. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 13:7. Se desvia do mal. Provérbios 16:6. E aborrece o mau caminho. Provérbios 8:13. Pelo temor ao pastor? Não, pelo temor a Deus e a sua palavra. É que o crente ele precisa ter essa atitude, estas posturas, né? Letra C. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartaram-se de deuses estranhos e passaram a adorar o Senhor seu Deus, e com ele fez firme concerto. Neemias 9:1 ao 3, e depois verso 30 e 38. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque o nome evangelho, né? O evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. E Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Subtópico 2. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que pela oração ou pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36:27. Vejamos algumas destas manifestações da nossa nova vida em Cristo. Letra A. O crente é honesto a toda prova, Romanos 12:17, 2 Coríntios 8:21, Filipenses 4:8, 1 Pedro 1:12 e ainda Hebreus 13:18. A toda prova, o crente ele permanece ali, fiel na presença de Deus, não importam as circunstâncias, não importa as consequências que a sua fidelidade vai acarretar, mas ele permanece fiel. Por quê? Porque ele é temente à palavra de Deus. Letra B. O crente jamais mente. Por quê? Porque todo mentiroso é filho do diabo. A palavra de Deus diz isso. Então ele não pode mentir. Isaías 63:8, Efésios 4:25, 1 João 2:28. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos 9:1. Jesus disse, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Por quê? Porque o que passa disso é de procedência diabólica, maligna. Mateus 5:37. Letra C. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Abre aspas, aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4:28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Lucas 19:8. O texto não vai falar diretamente que ele havia defraudado. Ele diz que se em alguma coisa tenho defraudado alguém, porque as pessoas começam a murmurar por ele ser um cobrador de impostos. Então ele vai dizer, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicadamente. Então observe a consciência de uma nova vida em Cristo. Eu acredito que não tenha feito isso, mas se eu fiz, eu restituirei quadruplicadamente, disse Zaqueu. Lá em Lucas 19:8. Letra D. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, moralmente falando. A prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre eles. Efésios 5:3. É assim que deve ser o seu proceder. Sabe, aquelas piadas também profanas, né, medíocres, imorais, não podem fazer parte do contexto e do vocabulário do seguidor, do discípulo de Jesus. Letra E. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Ele não viu, não tem certeza, ele não pode falar o que ele não viu. Falso testemunho, o crente salvo, ele não vai fazer isso. Êxodo 20:16, Provérbios 10:18, Tiago 4:11. Subtópico 3. O ensino da palavra dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. 1 Coríntios 1:5. Consideremos, pois, em relação a esta igreja. Letra A. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação.
João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que você vive na mentira? Sabe por que a sua vida é uma farsa? Sabe por que a sua religião é uma farsa? Porque você ainda não conheceu a verdade. Você precisa conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade, porque a verdade dos homens, diz o Senhor Jesus, é mentira. E eu preciso compreender isso também. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação, João 8:32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham a este conhecimento, né? O conhecimento da verdade. Letra B. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Você não faz as coisas para agradar a Deus. Você faz as coisas porque você reconhece que necessita ser útil na obra de Deus. Compreenda isso. Isso é importante ser frisado. Tá? O ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Conclusão. Em Esdras, podemos perceber quão importante é para o povo de Deus o conhecimento de sua palavra. Foi por falta de dar ouvidos aos conselhos e à palavra de Deus predita pelos profetas, entre eles Jeremias, que o povo, por desobediência à santa palavra, foram levados cativos para a Babilônia, amargando ali 70 anos de suas vidas distante de sua pátria e humilhados em meio a um povo pagão. Como bem disse, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, verso 6. Meus queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é gloriosa. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso dar crédito à palavra de Deus. Talvez aquela pessoa que está falando para você, como bem disse o profeta, pode ser até que seja palha, mas a palavra é trigo. E o trigo, ele precisa ser guardado, bem armazenado, porque ele é alimento, ele é vida. O transmissor da palavra pode até ser palha, mas a palavra é trigo. Pense nisso, observe isso, compreenda isso e viva intensamente segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esta foi mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a compartilhar estes ensinamentos e este conhecimento da Palavra de Deus e da sua vontade. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.